lá. Então eu trabalho na agricultura, eu sou apaixonado pela agricultura, eu trabalho muito na roça, assim. Então o teu caminho pra política, Varazzi, foi meio que por osmose, vamos dizer, já tava... Como osmose? Já tava Que é osmose mesmo? envolvido nas questões sociais. Aconteceu naturalmente. Isso. Já tava envolvido nas Entendeu? questões Osmose sociais. pra mim é outra coisa. Não é fimose. Como é que é? Fimose. Não é fimose. Não é fimose. Não, fimose é quando tu corta. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, só bobagem. Só bobagem. Cadê Vocês perdoam nós aí, a tá? cachaçinha do Se me Ari? der a cachaça, eu vou esculhambar. A produção sumiu aqui, nos deixou na mão. barriga, cara. Ai, Mas ai, já ai. tomou um copo inteiro, cadê a minha? Não vem? Deixa que eu vou no banheiro ali. Não, desculpa, fica aí, ele vai Não, chegar. mas É que eu tenho atrás. que ir no banheiro rapidão. Ih, acho que um Se copo precisar ir no desse aí banheiro não também. dá. Hã? Se precisar ir no banheiro no meio, Não, tranquilo. tranquilo, não. Então foi Desculpa, meio eu te assim. cortei. Não, que paz. Foi no natural. Já tava envolvido com as questões sexuais. Sensuais? Porra, tá indo longe Questões esse papo. sociais. E aí, daqui a pouco, qual foi teu primeiro cargo na política? Ah, o primeiro cargo? É. Sim. Na política institucional, vamos dizer assim, o meu primeiro cargo foi vereador. Começou como vereador. Sim. O que aconteceu quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei em São Leopoldo em 4 de abril de 1984. Ele foi campeão um aninho antes. 1984. Já tinha nascido? Não. Porra. Não. 10 anos depois ainda. Ah, é? Olha, tô velho. É. Puta que o pariu. Não, eu cheguei 4 de abril de 1984 e eu cheguei aqui na rodoviária de ônibus e fui na igreja do Santo Inácio, que eu falei primeiro, né? E ali me levaram para a igreja da São Jorge na Campina. E quando eu cheguei lá tinha uma enchente, assim. A Campina na época não tinha dique. Enchia muito. Enchia lá, né? muito. Nessa época, por exemplo, já tinha água lá, tinha 5 mil famílias debaixo da água. Caralho. O que aconteceu? Eu cheguei lá e o padre me deu uma tarefa. Ele disse assim, já que tu veio lá de Xanxerê do Cime, que tu tem experiência, tu tem que organizar os moradores aqui para nós brigar com o governo Collor, o governo Sarney, Collor e aqueles caras, não era nem Collor, acho que era. Não era governo Collor. Collor foi bem depois. Foi eu acho. depois, depois. Eu não lembro que era presidente dessa época. Sarney, Itamar. Sarney foi 85, foi antes então. Não, foi nesse período aí do Sarney, ó. Foi um pouquinho antes. João Figueiredo. Ô, diretor. Olha, diretor, uma salva de palmas, diretor. Tava na aula de história. Figueiredo, tu vê, eu fiz história, mas não as datas. Eu fugi da escola. Quando o professor mandava eu gravar as datas e decorar, eu não gravava. Então eu cheguei, ali o padre me falou boa. o seguinte, o Ari, vai ali na Campina e organiza aquele povo para nós conseguir terminar com esse problema das enchentes. E a gente começou a organizar um movimento ali, o movimento PRODIC, que tem um memorial na igreja do Rio dos Sinos hoje, mas tem a cruz que nós carregamos na época com as fotos lá. Tem um memorial muito interessante no ginásio da Ria São Jorge na Campina, que o Silon, que é um menino muito querido, né, que na Campina, que tem uma história longa, construiu esse memorial a partir do estudo que ele fez na faculdade. E eu até agradeço a ele. Se você um dia quiser visitar, é interessante, que é uma parte importante na história da cidade. Aí eu organizei esse movimento PRODIC, coordenei, junto com a Antoninha, que foi presidente do Condinho aqui, que hoje está na luta aí na política das mulheres, né? E muita gente. O Sandro, que hoje é diretor de mobilidade urbana, cara, veio até com gelo, rapaz. Agora sim. Ué, eu vou dar uns bicos nesse teu aí, porque... Não. Pensei que ia vir um copinho também, mas tudo bem. Essa aqui veio boa, agora vem a fortinha depois. Obrigado, viu, meu filho? Agora eu vou vir mais vezes aqui. Se tu não me convidar, eu venho me convidar. Então, tu veja, eu cheguei nessa data, né? Tu me perguntou como é que eu entrei na política. Eu cheguei nessa data e o padre mandou organizar. Nós organizamos um movimento e nós começamos a fazer passeata. Foi a primeira vez que se trancou uma BR no Brasil. Fomos nós aqui na Campina que trancamos uma BR ali na ponte. Ali onde tem a ponte hoje, no Rio dos Sinos, nós trancamos a BR ali. Nós juntamos mais ou menos para a época, né, 86, 87, nós juntamos ali umas 3 mil pessoas. Trancamos a BR. Naquela época, talvez tinha 10% dos carros que tem hoje, o engarrafamento da BR-116, ela passava em Vuti. Isso nós aparecemos no Fantástico, em tudo que é notícia do Brasil, que São Leopoldo parou a BR-116, para exigir uma obra das enchentes, porque as enchentes era muito conhecido no Brasil. Parecia em tudo que era jornal.
E foi nesse movimento que eu apareci no Jornal Nacional. Daí eu morava ali na Campina, eu moro até hoje, no mesmo lugar eu moro até hoje. Quando eu vim, eu construí uma casa ali, depois mudei a casa, enfim, mas moro até ali hoje. Naquela enchente de 87, foi grande, eu tinha o meu menino, que era o Sandino, ele tinha 1 ano e meio. E eu trabalhava na Maia em Porto Alegre, voltei para casa de noite, eu já tive que entrar de barco em casa, mas esqueci que o rio subia. E cheguei na casa, eu morava na Manuel da Fontoura, 86, logo para dentro da BR ali. Né? E de noite, foi umas 4 da manhã, era uma barulheira na rua, de barco andando e tal. Eu digo, mas o que é isso, gente? Aí eu acordei, e quando eu levantei da cama, eu botei os pés na água. Tinha água dentro de casa. Isso era umas 5 da manhã. E tava toda a BR já, cheia de gente que tava saindo das casas, não tinha muita gente, mas estavam saindo das casas, porque eles não iam se afogar, o rio vinha subindo muito rápido. Caraca, que loucura. Aí eu botei meu piá numa bacia, e eu e minha ex-mulher, a gente puxava a bacia na estrada, até chegar com a água no pescoço, até chegar na BR-116 para poder... E foi naquela imagem da bacia que viralizou, na época, né, na nível nacional. E dentro disso eu Foi fiquei... em que ano? Isso foi em 87, 86, 88, mais ou menos por aí. 86, 87, tá? Eu teria que pegar assim para precisar a data, né? Foi nesse período. E acho que foi 86, que foi uma enchente grande. E nisso, daí entrou os pastores da igreja luterana, os padres da igreja católica, as associações de moradores. Começamos a juntar a cidade, construímos um grande movimento político, né? E eu nunca me esqueço da cena mais importante. Daí a gente acampou em cima do dique, que estava numa obra parada há muitos anos, colocou uma cruz, e numa cruz dessa, num dia de uma manifestação, a gente construiu um boneco na época do presidente da República, do Figueiredo, né? E a gente pendurou ele na cruz e meteu fogo. Isso aí, bem isso aí. Não, nós era radical. Era radical. E aí botamos no Guinatti, que tá vivo, e é um amigo meu hoje que mora em Novo Hamburgo, que ele era diretor do INSS, que o governo Collor depois extinguiu, né? Aí essas imagens todas me construíram uma liderança da comunidade. Aí o padre, um dia desse, me falou o seguinte: agora tu vai ser candidato a vereador. Que? Eu nem sabia onde é que era a Câmara. Eu só conhecia Campina. E aí teve um episódio da cassação dos vereadores da época, e eu fui candidato com o apoio da igreja, e fiz 714 votos, e me elegi vereador. Foi a primeira ali que vez tá. que tu E ali. entrou. Então começou no movimento popular, na defesa do fim das enchentes, protegendo a população, envolvimento com as comunidades. Tá vendo como foi por osmose? Depois, foi né? naturalzinho. Tu perdeu a maior parte da história, E mas aí, foi por osmose, né, aí Jeto? na verdade, me elegi vereador. E eu, depois que me elegi vereador, eu virei, a minha luta toda virou pela reforma urbana. Então, outro episódio que marcou também a minha carreira foi que nós tínhamos muita gente sem casa, e nós fizemos uma ocupação, aqui na época do Valdir Schmidt, que nós ocupamos a Vila União. Organizamos 9 comunidades aqui, organizamos grupos em 9 comunidades, que seriam os grupos vão ser organizados em 9 comunidades, dava 120 famílias nesses 9 grupos, ficamos 2 anos discutindo com esses grupos, e esses grupos organizamos uma comunidade, e essa comunidade ocupou uma área de terra lá na Vila União, e nós ocupamos. De noite, de madrugada, passamos lá nas terras do japonês que produzia verdura, levamos um tiro pra tudo que é lado. Se mandaram pra lá e tipo assim, agora Sim, daqui fomos de ninguém tira mais. carroça, cavalo, com uma Brasília amarela que eu tinha, com os bojão de gás em Clássica cima. Brasília. Fomos lá e ocupamos. Chegamos lá de noite e medimos as terras no escuro, né, de lanterna e tal. E aí, no outro dia, o Mário Dávila, que faleceu, né, era secretário da habitação do Valdir, foi lá, com revólver na cintura, mandou nós a correr tudo. E nós não corremos. Não corremos. E o perigo era iminente Não, de não. tu levar um tiro. Nós levava tiro, qualquer coisa, mas nós era forte. Eita. Nós tínhamos um povo de brabo Unido. ali, né? E ele, fim ao cabo, a brigada foi lá e nos tirou. Uns meses depois, teve a integração de postos, nos arrancaram. O que nós fizemos? Acampamos na frente da igreja, a católica, ali no centro da cidade. Botamos umas barracas e acampamos ali. E o prefeito da época estava tão brabo, né? E encheu o saco de nós, resolveu devolver a terra. Aí fomos lá de volta na terra. Hoje é um dos loteamentos que nasceu de uma ocupação, que é regularizado, que eu fiz as casas, depois eu fiz o asfalto, fiz o calçamento, né? O senhor construiu praticamente o bairro. Construímos o bairro, que é um loteamento modelo. Tem as ruas bonitas, tem uma área verde preservada. Qual que é o bairro? Vila União. Vila União. Vila União. Aquele bairro é uma ocupação organizada e planejada pelo movimento social. E a partir disso eu virei uma referência nacional da luta pela reforma urbana, porque depois veio a debate sobre a Constituição Federal. Vocês sabem a Constituição Federal?